a proposta desses encontros, dessas lives de final de semana, é exatamente isso, provocar, né, uma troca, uma aproximação de conhecimentos, uma difusão das pesquisas, das buscas das pessoas que trabalham conosco, que estão próximos da gente, que muitas vezes ficam sem serem divulgadas, comentadas ou ainda potencializadas, que é o que nós queremos, né? Potencializar o conhecimento da Ju hoje no nosso meio. Exatamente. E assim, a gente sabe que é uma doença que está em crescimento, né? A gente tem uma incidência. Foi até procurar ontem no site do INCA os números que eles frequentemente eles atualizam, né? E é impressionante como aumentou o número de casos de câncer de mama e tudo que essa doença traz para a mulher, né? Acho que foi por isso que quando pensando no tema... Oi? Alguém falou alguma coisa? Vamos botar uma ordem na nossa conversa, Ju, senão a gente fica perdido aqui no meio. Né? Deixa eu falar um pouquinho. A Andréia, ela vai trabalhar com a gente como mediadora desse encontro, né? Com você. Ok? Então, Andréia, eu só peço para a gente dar mais um tempinho, porque são 10 horas agora, está marcado para as 10, né? Sim. Normalmente, a gente já considera aqueles 10 minutos de atraso típico da nossa cultura, né? Do nosso ethos aqui. Então, e é ótimo, porque nesses 10 minutos que antecedem, a gente acaba aproximando mais as pessoas, se conversando um pouco, e dando tempo também para o pessoal chegar. Nós tivemos um número de inscritos na nossa conversa de hoje, acho que de o quê? Eu não tenho esse número exato, não sei se alguém do CDH tem. Juliana ainda não chegou. Inscritos oficialmente. 18. Então, André, eu vou passar então a bola para você que está no caminho. Eu vou pegar para mim. A Mônica está chegando. Outra coisa que eu pediria, pessoal. Vai ficar para mim. Quem está falando, hein? Não, já não está. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou pedir para o pessoal, aqueles que conseguem e podem, né, deixarem a câmera aberta, para a gente ter um contato visual. É importante também que nesses encontros a gente vá conhecendo as pessoas visualmente, já que nós somos impossibilitados, por um lado, de ter um contato físico mais próximo, não é? Mas, por outro lado, somos blindados pela nova tecnologia de poder nos encontrar no sábado de manhã, gente lá do sul da Bahia, dentro do Rio, eu não sei de onde mais tem pessoas aqui nessa inscrição, né? Mas, enfim, ontem eu participei do Congresso de Gestalterapia do Estado do Paraná. Nossa, foram inscritos 1.400 pessoas num congresso online de gestalterapia. É um negócio fantástico. E no meio, entre uma palestra e outra, o pessoal consegue organizar salas de contato para você conhecer as pessoas pelo Zoom. O curso é transmitido pela plataforma do Instituto e, durante o intervalo entre as palestras, eles criam salas do Zoom aleatórias que juntam as pessoas do Brasil inteiro, 1.500 pessoas. Negócio muito incrível. Enfim, aí está chegando. Mas aí, e essa coisa de ver o rosto, de conhecer, de trocar, é algo importante. Pelo menos cria uma aproximação maior entre a gente. E para a pessoa que está falando, também é muito importante, porque ela consegue interagir melhor, não é? Com o grupo. Enfim. Ok? Andréia, está com você a palavra. Já estamos com 4 minutos na tolerância, mas o assunto é tão bom que já começou 15 minutos antes, né? Eu gostei muito desse iniciozinho, porque a gente pôde falar sobre um tema tabu, que eu acho que, por mais que esteja sendo ventilado, e, enfim, todas essas questões, ele está sendo... A gente tem que falar e falar e falar quantas vezes mais. E principalmente porque houve a troca, que é uma proposta do projeto, do Equidade do Saber, que é sobre o trabalho multidisciplinar. Afinal de contas, foram físicos, radiologistas
né, esse enfoque aí. Eu acho que isso é super importante, porque todos esses saberes vêm acrescentar e formar o nosso trabalho, né, o nosso trabalho, Juliana, eu falo, porque ela também é psicóloga, né, e aí isso aí vem agregar. A gente precisa desse somatório, sim, de todos os profissionais que estão inseridos. Eu trabalho também no hospital de oncologia, não necessariamente de câncer, seio, de mama, mas eu trabalho no Hemorrio, né, que é o Instituto de Hematologia. Então, eu lido também com esses cenários de oncologia, e é um cenário muito difícil, e que a gente precisa realmente somar muitas forças para dar suporte para essas pessoas, né? A medicina vem avançando com os cuidados paliativos, vem avançando com a questão do trabalho da espiritualidade também, dando suporte aos pacientes. Enfim, a gente tem que juntar cada vez mais forças. A Juliana veio aqui, nós agradecemos a participação dela, veio trazer um pouco da sua prática, da sua vivência, da sua formação, né? Eu vou dar uma lidazinha aqui rápido, na cola, né? Ela é psicóloga do Centro de Excelência Oncológica, Oncoclínicas, formada pelo UERJ e especialista em oncologia multidisciplinar, né? Multiprofissional pelo Albert Einstein, e psicologia médica pelo hospital da UERJ, o Pedro Ernesto. Enfim, então, eu acredito que a gente precisa mesmo ter espaços para tocar, eu, a Ana, a Janaína, nós acreditamos que isso é fundamental para o nosso crescimento profissional. Então, por isso que nós propomos isso ao CDH e estamos aqui agora com a Juliana, nós já tivemos outras apresentações, e a Juliana aqui participando com a gente, colaborando conosco. Eu te agradeço, Juliana. Bom dia. Obrigada, Andréia. Bom dia. Eu vou acrescentar. Então, vamos começar? Podemos. Sim, tá bom. Podemos. Alguém quer falar alguma coisa antes de dar início? Denise, que está chegando e tal, pessoal, está todo mundo ok? Ainda temos mais gente para chegar ao longo da nossa conversa, mas 8 minutos de tolerância já é uma forma boa de ir reduzindo essa tolerância. Mas assim, pelo que a Juliana passou, né, ela não quer necessariamente ficar falando sozinha, que o objetivo dela é a troca. Então, eu acredito que desde o início aí já está acontecendo, eu acredito que independente disso aí, o começo já teve. E a gente vai continuar nessa proposta. Juliana, contigo agora. Vou acrescentar um ponto na minha formação, que eu nem botei no mini currículo que você falou, só para ter noção de onde que eu me baseio, né? Estou terminando agora a formação em Gestalt terapia. Então, a Gestalt é a linha teórica que traz base para o meu trabalho na psico-oncologia, né? Então, acho que é importante falar, até porque provavelmente em alguns momentos eu vou trazer algumas falas da Gestalt, talvez, com certeza não de forma profunda, mas a forma da gente falar já é diferente, né? A forma como a gente vê esse paciente de uma certa maneira e como contribui para a psico-oncologia, né? Falar de oncologia, para mim, trazer um pouquinho da minha vivência, né? A oncologia entrou na minha vida de forma surpresa, poderia dizer assim, né? Eu não tinha expectativa de trabalho hospitalar, nem nada, e caí um pouco de paraquedas dentro da formação da psicologia médica. Foi algo que eu escolhi fazer para conhecimento mesmo, e me apaixonei. E comecei na oncologia, mais na área de cuidados paliativos, né? Eu comecei lá na ponta, que hoje, né, se pratica aqui, né? A gente já sabe que cuidados paliativos ele é visto em outros lugares, né, em outros países, desde o início, né, do diagnóstico, mas hoje a prática do Brasil é mais para o final, né, do tratamento, enfim, do adoecimento. Mas a clínica que eu trabalho hoje também atende paciente hematológico, também atende paciente de todos os tipos de diagnóstico oncológico, né? Mas a gente sabe que o câncer de mama hoje,
ele é o mais incidente nas mulheres, qualquer lugar que você for jogar, no Google, enfim, é isso que você vai ver, né? É um de maior incidência, e o quanto que esses números de casos estão aumentando com o passar do tempo. A gente conhece mais pessoas com diagnóstico, né? É uma coisa que, se você for conversar no grupo de famílias, de amigos, hoje em dia você tem mais pessoas que encontraram, ou que têm amigos com diagnóstico, ou que têm o próprio diagnóstico, né? Falando de experiência, até na minha própria, no meu próprio ciclo, só nesse último ano foram 3 pessoas, né? Então, assim, é algo que vem surgindo, principalmente em mulheres mais jovens também, né? Então, isso é... E aí a gente fala de prevenção, a gente fala de rastreamento, a gente fala dessas mulheres, como que elas ficam com esse diagnóstico, né? É o meu maior público de atendimento, até pelo ser o maior incidente, não tem jeito, né? Eu vou atender mais mulheres com câncer de mama do que com os outros diagnósticos. Então, toda a experiência que isso traz... Oi, alguém queria falar alguma coisa? O homem também tem câncer de mama, né? Sim, sim. A incidência é maior com a mulher, né? Olha, eu já estou na clínica, você tem uma noção, eu não vou saber te dizer agora números de quanto que é incidente em homem e mulher, mas eu estou já tendo há 6 anos nessa clínica, eu só tive um caso no homem. Consigo te Então, dizer, assim... Juliana, desculpa, Consegue? consigo te dizer, de homem é 1%, tanto no Brasil quanto a nível mundial, em comparação a mulheres que vai para 29%, 30%, Sim. né? Isso. Exatamente. Então, a gente vê que, de fato, e na prática você vê que você encontra pouco, mas sim, existe, e eu acho que cabe até uma outra live falando sobre isso, que acho que talvez nem tenha tantos estudos e nem tem tantas pessoas com experiência, porque de fato é um número pequeno, mas é algo que a gente precisa olhar, né? Porque a gente fala muito do câncer de mama, sobre os aspectos do feminino, sobre as mudanças da vida daquela mulher, né, que exerce o papel da mulher em casa, enfim, todos esses conceitos, né, que vão surgir, todos esses temas, mas para o homem também é extremamente significante, né? Se você parar para pensar, até pela cultura, né, que você pensa no câncer de mama para a mulher. O homem, quando tem esse diagnóstico, por muitas vezes é até difícil para ele falar sobre isso, não só pela doença em si, mas o tipo de doença que é, por uma questão cultural mesmo, né? Então, eu acho que vale até mais estudos sobre isso, com certeza, né? Se você achar conveniente, o espaço está aberto para você trazer essa informação para a gente. Já que você está com acesso. Mais para frente, que esse aí eu vou precisar estudar mais, já que a prática é... Tá, sem problema. O espaço é seu. Mais para frente a gente fala sobre isso. Acho que é importante, sim, porque é isso, né? Quantas vezes você já ouviu alguém falando sobre isso, assim, numa live ou num estudo? Até mesmo se você for procurar, a maioria maçante dos artigos é sobre mulher, né? Não tem jeito. Então, acho que é importante, sim, poder falar sobre isso, né? Mas, voltando um pouco, a gente estava falando antes do... Quer falar alguma coisa, André? A gente estava falando antes de começar, o começo antes de começar, né? Sobre essa questão do momento do diagnóstico, né? De como que a experiência que eu tenho é muito mais com mulheres que já têm o diagnóstico, que vão começar um tratamento, né? Porque é quando elas chegam geralmente ao oncologista em si, né? Então a Agnes estava falando do momento anterior que ela vive, né? Desse período do diagnóstico. Então, quanto que é turbulento para essas mulheres pensar no que vem pela frente, nas mudanças que vêm. Achei que a Agnes ia falar. Pensar nessas alterações, no que surge, né? Nessa nova vida que essa mulher vai ter, né? Eu acho que a gente pode falar por aí, né? Muitas vezes são mulheres que hoje em dia, até por toda a luta do feminino, enfim, tudo que a gente vive hoje em dia, são mulheres que, por muitas vezes, comandam uma família, comandam financeiramente, comandam de outras formas, são o esteio daquela família de todos os sentidos, né? E o quanto que essa doença pode provocar de dor, sofrimento, mas eu acho que o principal que a gente tem que falar bastante aqui é de transformação. Tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com elas, é o que essa doença provoca nelas, para além
porque elas estão vivendo naquele momento de mudança para frente, né? Dentro da psicologia hospitalar, a gente fala muito da forma como os pacientes se posicionam frente ao adoecimento, né? E como que eles se veem naquele momento em que a vida muda, porque vai fazer um tratamento, porque vai fazer uma cirurgia, e muitos vão fazer um tratamento por 5, 10 anos depois, com o medicamento oral, né? São muitas etapas, né? Geralmente você tem a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, o tratamento com medicamento oral, o acompanhamento mensal no oncologista, e depois ele vai se espaçando, mas quantas mudanças do retorno ao trabalho dessas mulheres, da necessidade de se sentir trabalhando naquele momento do tratamento por uma cobrança interna e externa, né? Escuto muito dessas mulheres, não, eu não quero parar de trabalhar, eu não posso deixar de trabalhar, porque não só por uma questão financeira, mas porque é uma forma de eu me sentir ativa. E assim, a gente estimula isso, né? Porque é importante para elas, é o que é importante, mas para além de estimular ela manter um pouco do que ela gosta de fazer, do que ela quer, estimular que ela perceba o corpo dela. O corpo e como que ele está se colocando, né? Não adianta você se manter ativa, se manter trabalhando, você não está passando mal, está com todos os efeitos da quimioterapia, não está conseguindo lidar com aquilo que está na frente, não está conseguindo lidar com o olhar do outro para você, né? Então, tudo isso é importante ter esse espaço da escuta, poder ajudar a paciente a entender, né, como que ele está se colocando frente a esse momento do adoecimento, como que ele está percebendo essa doença, né? Então, acho que é um pouco por aí, acho que a nossa conversa pode ir um pouco nesse sentido, nesse recomeço, né? Nessas conexões, nessas novas conexões que aquela pessoa, aquela mulher vai fazer, né, com tudo que ela está vivendo, com um corpo novo após uma cirurgia, né? Eu sempre falo para elas, né? Você permanece aí dentro, só está com uma diferença visual e interna, e como que você se conecta com ela, né? Como é que você está se vendo com aquilo? As mudanças na vida provocam isso, né? Então, a gente precisa fazer ajustamentos dentro do que for possível, dentro do que for importante para aquela pessoa, e eu acho que o psicólogo acompanha esse processo, né? Tem um livro que eu gosto muito, não sei se vocês já viram, que é o Manual da Psicologia Hospitalar, o Mapa da Doença. Eu tenho até ele em PDF, eu posso... Não sei se é permitido hoje em dia distribuir PDF, acho que não. Eu posso dividir com vocês. PDF não tem problema. PDF não tem problema, né? Não. É porque na época da faculdade não tinha isso. Agora, no outro dia alguém falou isso para mim, que não podia escanear, não sei, fazer livro, mas acho que PDF não tem problema, né? É interessante ver, né, quando você está trazendo esse cenário todo da doença, quanto que essa dimensão do câncer impacta infinitas estruturas, profissional, enfim, porque a princípio as doenças elas ficam muito restritas a você fazer um tratamento clínico, daquilo ali acabou. E o câncer não, ele destrói, vamos assim dizer, destrói nem tanto, né? Mas ele altera todos os aspectos, é a relação familiar, é a relação profissional, é você com você, é uma dimensão infinita, porque, infelizmente, a medicina hoje ela está muito focada só naquilo, mas para boa vontade, né, para melhor resultado dos pacientes, é importante a gente trabalhar exatamente essa dimensão aí que você traz. E por isso que o trabalho multidisciplinar é essencial. Sim, a gente fala em intervenções psicossociais, né? Para além do que dos aspectos psicológicos, tudo que afeta, tanto que a gente atende também, não só o paciente, mas a família também. Por muitas vezes você vê famílias que não sabem lidar com aquilo ali, né? E que lidar com o sofrimento do outro é muito difícil, principalmente com aquele que você ama, né? E E tem uma questão também, Juliana, no diagnóstico, né? Na palavra câncer, né? Como é difícil essa palavra. Eu tenho um histórico de câncer na minha família muito grande. A maioria das mulheres morreram pelo câncer. E eu via como era difícil para elas falarem o nome câncer.
E eu começava a conversar, falando que essa palavra não causava nada, fisicamente. Tem uma das intervenções que a gente faz, né, dentro da clínica, da psico-oncologia, é justamente essa desmistificação, palavra difícil, mas é isso, das fantasias e dos mitos que vêm com esse diagnóstico, né? Os preconceitos da palavra câncer, da palavra metástase, da palavra quimioterapia. Não estou querendo diminuir a dor e o sofrimento de um diagnóstico desse. É uma doença difícil, não é uma doença fácil, né? É uma doença que mexe com todas as áreas do paciente, né? Então, é importante que você possa, quando você faz o primeiro atendimento com essas mulheres, entender como que ela entende aquela doença, como que ela percebe aquele diagnóstico e tudo que vem pela frente, o tratamento, como que vai ser o depois, o retorno. Eu recebo muitas mulheres que passaram pelo tratamento, que eu acompanhei durante o tratamento, que ficaram bem, podemos dizer assim, né? Enfrentando a doença conforme a gente entende que seja uma forma mais saudável, vou botar entre aspas, tá? Mas que chega no retorno à vida, que você percebe que aquilo teve uma quebra, que aquilo precisa ser olhado, que aquilo precisa ser falado, precisa ser trabalhado. Mas pensar, né, e é exatamente isso também, né? Pensar nesses conceitos que vêm com esse diagnóstico, né? Culturalmente, é uma doença que remete muito à morte, ao processo de morrer, que é isso que a gente escuta. Quando você vai ver um vídeo, um filme na televisão com paciente com câncer, é o quê? Paciente passando muito mal durante o tratamento, é o paciente que morre da doença. Mas a gente tem tantos casos de sucesso, a gente precisa olhar para eles também, né? É justamente isso. Aí, quando eu perguntava, elas diziam, a morte é como se assinasse o óbito. O óbito, né? O óbito. Isso. Eu tive uma paciente que falou para mim que quando ela teve o diagnóstico, a situação que ela tinha, que estava ali na reta, na linha do curso, né? E como que isso mudou com o atendimento e com o processo do adoecimento, hoje super bem, mas é esse primeiro contato, porque é isso que passa de fora, né? É isso que vem de fora, é isso que vem dos preconceitos com a doença em si, né? E dele próprio, né? E dela própria, né, Juliana? E aquele medo, porque de fato, né, quando você começa um tratamento, mesmo que o médico diga, seu prognóstico é ótimo, né? O tratamento, você vai ficar boa, tarará, como tem tanto no nosso imaginário e na alma, você está lidando com a possibilidade de morte muito concreta, que a gente tenta sempre negar, né? E isso muda a perspectiva da vida. Né? De praia de Arraial do Cabo, cara. Mas praia desertona. Eu tive perto da morte. O que você diz é depois de um tratamento todo, que tem toda uma mudança, né? Porque tem uma coisa física, eu vejo na químio, quando perde o cabelo, além do passar mal em casa, o perder o cabelo é impactante, a sobrancelha tem sido para os pacientes uma coisa, né? Que uns lidam super bem, enfim, voltam ao trabalho, mas a sociedade não pode dizer que não está vendo. E, pessoalmente, depois da cirurgia, isso de perder a mama, né? Fisicamente, no espelho, no companheiro, é impactante mesmo. Com os filhos, uma conversa. Né? Isso é uma coisa, Agnes, assim, a gente está falando do feminino, né? Completo, né? E é isso, a mulher não está acostumada a se ver sem um cabelo, não está acostumada a se ver sem a sobrancelha, não está acostumada a se ver inchada por conta de um medicamento, né? Acho que bate muito com a nossa luta de hoje, da inserção da mulher no campo do trabalho, de que é possível realizar coisas que antigamente eram não possíveis, né? Então, o quanto que você se vê limitada, né? A gente lida não só com a questão do diagnóstico em si, mas das limitações que o tratamento pode vir a trazer, né? Das limitações de pensar que o ser humano ele não é invencível, né? A doença pode sim mexer com a gente em diversas formas, né? E é isso, a gente trabalha pouco esses conceitos do processo do morrer, né? Da morte em si, a gente não fala sobre isso, né?
tabu nosso, né? É um tabu na nossa sociedade. A gente, não, nem fale isso, tal. Vivemos como eternos, né? Quando na verdade não somos, né? Exatamente. E eu sempre falo para os pacientes, Agnes, que assim, a gente só vai saber como vamos reagir a uma queda do cabelo ou alguma alteração física por conta do tratamento depois que a gente viver. Sim. E é direito do paciente, né, dessas mulheres, enfim, homens também, de poder escolher o que elas vão fazer. Vou usar o lenço, vou usar a peruca, vou fazer... Hoje em dia a gente tem um tratamento que se faz junto com a quimioterapia chamado crioterapia, que é como se fosse literalmente um congelamento da raiz do cabelo para que aquele medicamento... não sei se tem alguém aí que trabalha com isso que possa explicar até melhor do que eu sobre isso, que consiga manter, pelo menos, ter uma queda de cabelo menor do que num tratamento sem a crioterapia, né? Entendi. Então, existe ainda essa possibilidade, mas eu sempre falo para os pacientes, você precisa ficar à vontade para saber o que é da sua vontade, como que você se percebe naquele momento. Porque, às vezes, você vem com muitos mitos e fantasias de como que vai ser se eu não tiver o cabelo. Eu não vou suportar, eu não vou tolerar. E, às vezes, nem é tão assim, entendeu? E para muitas mulheres também, esses processos que ocorrem com o tratamento, com o diagnóstico, são mais fortes do que o diagnóstico. Você tem os dois caminhos, né? Só uma questão. A gente está falando de autossuporte e de suporte do campo. Como é que a psicologia, ou você dentro da psicologia, trabalha o suporte da família? Porque você tem um autossuporte, que é importante, que está ligado a isso que a gente está falando, que é a ideia da autoimagem, que é a ideia do apossar-se do seu próprio corpo, de ter novas visões ou novos gestaltings que se abrem, né? E que são possibilidades criativas para ela buscar a sua evolução, mas tem também o campo, que envolve família, filhos, o suporte mais imediato. Enfim, como é que você trabalha isso dentro da psicologia, ainda mais sendo gestalterapeuta que enxerga o campo, né? Olha, a gente trabalha muito lá na clínica com a equipe inteira, né? Nutricionista, enfermagem, farmácia, a gente faz atendimentos em conjunto. E uma coisa que eu sempre falo para eles, que um dos principais pilares para um tratamento oncológico é a rede de apoio, seja ela da família, de amigos ou daqueles grupos, né, de pacientes com câncer de mama que criam grupos no WhatsApp, que criam grupos na internet. Então, isso tudo, eu digo para você que é um dos pilares, uma das coisas mais importantes dentro desse tratamento. E quando você avalia um paciente, você também avalia uma família. E o principal a ser trabalhado é a comunicação entre eles. Como que essa família se coloca para esse paciente, como que esse paciente se coloca para essa família. Os desejos, os medos, as frustrações. Muitas vezes a gente recebe paciente que escuto muito isso, né? Não, porque eu não falo para ele que eu não quero chorar na frente dele. Aí fica um chorando do lado, um chorando do outro, pela mesma coisa que poderia ser conversada e trabalhada entre eles, né? Como que essa família entende esse momento? Porque o câncer ele não atinge só esse paciente, atinge também esta família, né? De todas as formas. E por muitas vezes, às vezes é mais sofrido para essa família do que para o próprio paciente. Depende da dinâmica da pessoa, né? Mas uma das coisas que eu sempre busco trabalhar é a comunicação entre eles, né? Estimular a melhora dessa comunicação, uma fala mais aberta entre eles, porque a conduta geralmente é se fechar, é se calar, dos dois lados, né? E o quanto que a gente precisa expor isso um para o outro, e como melhora todo o processo de adesão ao tratamento, tanto da família quanto do paciente nisso, né? Quando a gente lida com pacientes com filhos pequenos, né, com crianças, adolescentes, entender como que esse paciente trabalha essa comunicação com essas crianças, entender que nem sempre vamos ter respostas para essas crianças ou para outros membros da família, né? Por muitas vezes, o não sei vai ser uma resposta, né? E quanto que ajudar essa pessoa a se autorizar a responder a isso, a se autorizar a conversar com essa família. Eu acho que um dos pontos principais é a comunicação, é como eu vejo, né? Todo esse trabalho com a família, trazer essa família para perto,
A gente recebe pacientes de todos os tipos, né? Isso não só lá na clínica, mas em consultório também, com familiares mais distantes, com pacientes que afastam um pouco essa família, com famílias que tentam super proteger aquela pessoa e aí ele nem consegue sentir de fato o que ele está vivendo, que ele não consegue expressar. Então, para mim, o grande foco é o trabalho na aproximação dessa rede de apoio, porque ela vai ser o suporte que vai dar o acolhimento e vai ser o suporte que vai dar a ajuda física no dia a dia, no cozinhar, no levar para fazer exame, mas também vai ser o suporte que vai, tanto o paciente quanto a família serão suporte um do outro para aqueles momentos mais difíceis. Né? Quando tiver difícil uma parte do tratamento ou uma ansiedade por uma cirurgia. Então, o que a gente vê na prática é quando você consegue ajudar esses ajustes na comunicação, nessa dinâmica familiar, toda a adesão ao tratamento e ao adoecimento em si fica muito melhor, né? Fica mais possível para esse paciente, né? Não sei se eu falei o que você queria, exatamente. Sim. A ideia era essa mesmo, entender, né, o suporte, como trabalhar o suporte da família. Até porque também tem um ponto, eu acho, dessa doença, que ela é terrível. A gente ainda está falando do tratamento, da aceitação. Quando é o final, quando a gente já sabe, a família sabe que não tem mais saída, você está com o cliente já no CTI também, indo e voltando, ou às vezes não, porque na estrutura pública brasileira isso é complexo, não é? Aquela dor da família, a dor que a família, todo o grupo sente também é algo que acho que nós, como psicólogos, temos que pensar. Sim, olha, eu já trabalhei no cuidados paliativos de setor público, né, que foi lá no Pedro Ernesto, que é uma realidade X, e hoje, além de atender os pacientes de início de tratamento, eu também trabalho no setor de cuidados paliativos privado, que é completamente diferente, né? Não dá para a gente comparar, mas acho que a essência é a mesma, né? Como essa família se prepara ou consegue fazer o processo de despedida desse paciente de alguma forma. E aí, hoje, a gente tem um cuidados paliativos gigante, crescendo a cada momento, em que você fala de diversas intervenções possíveis a serem feitas com essa família, para que possa viver esse processo que é sofrido, que é doloroso, mas que também pode ser transformador, de uma certa maneira, né? Então, ajudá-los nessas construções e reconexões com essas pessoas desse momento que está sendo vivido, desse momento que, de repente, não vai ter um tratamento curativo, mas que vai ter um tratamento que proporcione qualidade de vida, que eu acho que é o fundamental em qualquer momento, seja no diagnóstico ou no fim, né? No momento de fim de vida. Então, entender como que essa pessoa, como essa família está conseguindo viver esse processo. E, claro, né, fazer encaminhamento, se achar que é necessário, trabalhar a questão do luto, né, que por muitas vezes tem um luto aí, anterior, né? Não sei se você está falando comigo, Euclides, o microfone está desligado. Então, eu acho que é muito por aí. De novo, também trabalhar a questão da comunicação, né? Desses dois momentos, né? Independente se é no diagnóstico ou não. Acho que é importante entender, gente, que eu gosto muito de uma expressão que eu li uma vez no texto, né? De que o diagnóstico, ele passa muito pela quebra de um mundo presumido, né? Você vive, você constrói a sua vida, os seus sonhos, pensando sempre numa perspectiva de futuro, no que vai ser daqui para frente, como você vai caminhar, e de repente você tem um diagnóstico, inicia um tratamento que interrompe, que adia esses sonhos, ou que por muitas vezes pode ser que não permita que eles aconteçam. Então você precisa primeiro trabalhar com essa perda, né? Então, tem essa questão da morte também, né? Que agora, assim, a ciência, a medicina, ela vai como afastando a gente da morte, né? Distanciando a gente da morte. E na hora que a gente se depara que a morte ela está ao lado e qualquer hora ela pode chegar, isso é como se fosse assim uma quebra, né? Tira o chão, né?
Sim. Você precisa se conectar com aquilo de alguma forma, né? Que você não é eterna. Você tem um fim. Essa finitude. Né? Essa finitude, né? E todo mundo que a gente tenta se afastar dela o tempo todo. Né? E trabalhar com isso, trabalhar com a possibilidade da morte, né? Que ela existe, que a gente um dia vai morrer, para muita gente é insuportável. Para você ver que muita coisa, assim, meio que vai na contramão, né? Tem gente que suicida com um diagnóstico desse, como na pandemia, o suicídio, ele teve uma alta, né? Vou morrer pela vida. Que coisa, né? Como é que a gente pode trabalhar isso, né? Eu acho que Pode falar. Essa questão da finitude é a única certeza que a gente tem, né? Mas é sempre assim, lá para frente, tá longe. A gente repete essa frase várias vezes, mas ninguém para falar sobre ela, né? Exatamente. E é difícil mesmo, é difícil para a gente que trabalha com isso, entendeu? Uhum. Tem coisas que tocam mais a gente, dependendo do momento que a gente está vivendo, né? Que hoje eu estou fazendo um trabalho para essa formação em Gestalt, que é justamente sobre a minha experiência como profissional na psico-oncologia, junto com a experiência de uma pessoa próxima vivendo um diagnóstico de câncer de mama. O quanto que esse olhar, o meu olhar como profissional, mudou, ainda está em construção, né? Estava até falando para a orientadora na semana passada que eu não sei como é que eu vou terminar, porque ele ainda está em construção. Essa mudança do olhar, né? O quanto que mexe, porque traz todas essas questões que a gente não trabalha normalmente, né? Eu não fico trabalhando comigo ou me reconectando com as coisas sobre a questão do feminino, por exemplo, sobre a questão da possibilidade de uma infertilidade com tratamento de quimioterapia. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar a urgência de um tratamento para um diagnóstico oncológico, às vezes ela é tão grande, precisa ser tão rápida, que esses temas eles ficam adormecidos. Entendeu? Então, por muitas vezes é difícil também para o médico trazer essa questão da fertilidade, porque pode acontecer com a mulher e ela precisa ter o direito de escolher o que ela quer, se ela quer congelar os óvulos, se ela não quer, se ela quer pensar sobre isso, se ela não quer fazer um tratamento porque ela não quer viver isso. São tantas questões, né, que por muitas vezes, pelo apressar de iniciar um tratamento, ficam para trás. Né? E acho que a gente, como psicólogo, precisa estar atento a isso. A gente precisa trazer essa questão de alguma forma. A gente precisa entender como que esse paciente está vendo isso, como ele está percebendo todo o receio que ele tem em relação a esse tratamento que ele vai fazer, de como que vai ser para frente. Daquela mulher que ficou antes do diagnóstico, que agora está se retransformando, a gente pode falar assim. Né? Ela não deixa de ser aquela pessoa, mas ela vai virar aquela pessoa e mais alguma coisa, como tudo que acontece na nossa vida. Só que é uma experiência mais difícil, uma experiência... Diz uma frase que eu li num texto que eu estava lendo essa semana, que é: vivenciar uma doença grave é perceber-se habitando um mundo sem poder escapar dele. Então, assim, entender que você está vivendo aquilo ali, que você não vai ter como fugir, literalmente, né? Mas que você vai precisar se ajustar àquilo tudo que está surgindo. E por muitas vezes a gente precisa controlar a nossa ansiedade, a ansiedade do familiar, de que aquela pessoa tem que se ajustar de forma positiva. Não, porque ela tem que entender que ela vai passar por isso, que aquela famosa frase, né? O cabelo vai cair, mas vai crescer. Caramba, mas ele vai cair. E que por muitas vezes esse ajustamento ele pode não ser da forma como a família gostaria ou como o profissional gostaria em si, o médico, a enfermeira ou a psicóloga que atenda, né? Mas vai ser a forma possível para aquela pessoa. Né? E eu acho que o nosso papel principal é tentar ajudá-la a trazer para o foco, que é a melhor forma de enfrentamento daquela doença. Por muitas vezes ela pode até não chegar nesse ponto, mas acompanhar esse processo, né? Tentar ajudá-lo a diminuir essas questões
ansiosas ou até mesmo quadros depressivos que podem aparecer, né? Como que a gente pode ajudá-lo nesse caminhar, né? Controlando a ansiedade de querer que ele fique melhore logo, que ele ajuste positivamente logo, né? Entender que o ajustamento ele pode não ser... o principal é isso, né? Não ser da forma... Esse é um desafio que a gente tem bastante na clínica, né? Que o ajustamento desse paciente ele não necessariamente vai ser como essa família deseja. E aí vem a frustração da família, aí você precisa trabalhar com essa família sobre essa frustração também, que ela acaba passando para essa paciente. São muitas questões, né, que surgem com esses atendimentos. Juliana, existe também um peso muito forte, né, que eu vejo da família e da sociedade, com aquela frase: você é forte, você vai vencer, você é uma guerreira. Nossa, isso aparece na clínica assim com um peso muito grande. As pessoas dizem: eu não sou forte, eu estou fraca, eu estou sofrendo, né? Eu não preciso ser forte o tempo inteiro. Eu vejo muito isso. Você trouxe uma coisa ótima, porque eu escuto isso religiosamente todos os dias, né? E tem uma coisa que eu falo que por muitas vezes vira uma chave fundamental no processo daquela pessoa, que é o conceito de ser forte e fraco. Ele não pode ser resumido à ideia que a gente traz da nossa cultura, de ser forte aquele que aguenta tudo e não desanima e não sente nada e está sempre ali. E o fraco aquele que chora, que deprime, que não consegue dar conta. Para mim, o ser forte é aquele que se percebe, é aquele que entende que em determinados momentos ele vai aguentar aquilo ali dentro do que é possível para ele e que em outros momentos ele vai desabar. Exato. E aí é nesse momento que a gente entra. Quando ele desaba, quando ele não consegue se sustentar da forma como ele gostaria, qual a estratégia que ele tem? Ele pede ajuda? Ele busca algo? Hoje em dia a gente tem a meditação, a gente tem o mindfulness, tudo isso ajuda nessa prática, né? Qual é a estratégia que essa paciente tem nesses momentos em que ela não se sente bem, em que ela não se percebe sozinha e que precisa de algum auxílio? Então, às vezes, fazê-lo entender, afirmar isso para ele, dar autorização para ele pensar assim, vamos dizer, dessa forma, né? De que é possível ser forte, se percebendo, isso muda por muitas vezes, o processo daquela pessoa dentro do caminhar de um tratamento oncológico. Então, quando vem essa frase para mim, eu adoro quando eles trazem essa frase para mim, porque eu já quebro logo de frente. É verdade. Juliana. Oi. Oi, Joana. É o Edson. Oi. É um prazer te conhecer, tá? Eu não te conhecia, tá bom? Prazer. Eu trabalho no CBH, um prazer, tá? Deixa eu fazer uma pergunta, é só um comentário sobre essa situação que eu passei há um tempo atrás, quando eu trabalhava no hospital, que a quimioterapia, quando você tem o diagnóstico do câncer, né? A mulher tem, e qualquer um de nós, né? Que podemos ter um diagnóstico desse, a quimioterapia ela é muito invasiva, não é mesmo, Juliana? Ela vai matando as células boas, as células ruins, e os médicos seguem apenas aqueles protocolos de atendimento, que é a químio, né? E hoje já existe outros tratamentos de ozonioterapia, né? Que faz com que matem as células ruins e não as boas, né? Então, tem esse lado também. Então, as pessoas já sabem quando vai fazer a químio, eles falam assim: não tem jeito, eu vou morrer. Isso acontece muito com o paciente quando recebe um diagnóstico desse, não é mesmo? Sim, eu acho que é importante quando você vai no... O que é difícil, que geralmente existe um sofrimento psicológico, então é difícil você buscar informação, né? Você acredita naquele que está trazendo a informação para você e, de fato, ele estuda isso, ele é sábio nisso, né? Hoje o câncer de mama, não sei se alguém sabe essa informação, mas talvez seja o tipo de câncer que mais tem tratamento,
né? Porque ele tem diversas formas de se apresentar, né? Ele tem diversas classificações, mas também tem diversos tipos de tratamento. E é sempre importante que você converse com o médico sobre isso, sobre o que você lê, sobre o que você pesquisa, né? Entendendo as fontes onde você vai pesquisar, que hoje em dia você tem de tudo espalhado pela internet, né? E aí acho que entra também a questão dos grupos de apoio dessas mulheres. Tem muitos pacientes que participam de grupos no Facebook, no Instagram, enfim, no WhatsApp. Entender que tipo de tratamento você tem. Você vai passar por um caminho longo. Nem todo câncer de mama vai ser feito algum tratamento. Por muitas vezes você pode fazer uma cirurgia e aí vai depender, né? Isso aí é o médico que saberia explicar isso melhor para a gente. Vai depender do tipo, da localização, enfim, como ele se apresenta. Mas a quimioterapia, ela é assustadora em diversos momentos, mas eu acho que o principal dela é que ela vem para auxiliar, para ajudar. Eu não vejo a quimioterapia como vilã, né? Eu acho sim que ela tem os problemas dela, é óbvio, né? Porque ela além de matar a célula cancerígena, ela também atinge as células boas. Mas a gente tem recursos hoje em dia que vão auxiliá-los nesse outro momento. A gente tem injeções, medicamentos, com a questão da fertilidade que eu estava falando, né? Que a gente sabe que é possível que o paciente se torne infértil com o tratamento, mas também você tem um medicamento que auxilia na proteção desses ovários. Então, eu acho que a gente tem hoje uma medicina muito avançada nesse sentido de entender que existem diversas alternativas, né? Então, entender, eu acho que o principal quando o paciente chega com receio da quimioterapia é entender do que de fato ele tem receio e trabalhar aquilo que vai surgir, né? Não é que ele tenha que ouvir o que o médico fala, dizer amém e não questionar nada. É importante questionar, sim, é importante se informar, é importante entender o que ele pode fazer por ele dentro da doença. Afinal, a escolha é dele, o corpo é dele, né? A gente não precisa aceitar tudo, mas eu acho que é importante a gente entender o que vai ser feito, né? Qual o caminho que vai surgir, quais as possibilidades que a gente tem. Às vezes a gente tem paciente que tem uma tolerância super baixa ao tratamento, pensando no medicamento oral. Às vezes, algumas classificações de câncer de mama necessitam de um tratamento de medicamento oral por 5, 10 anos depois. A gente está falando de muitos anos, né? E, às vezes, esse medicamento traz um efeito colateral muito forte, que, para alguns pacientes, se torna insuportável. E aí que vem o trabalho porque muitas vezes o paciente tem medo de falar com o médico sobre isso. Porque eu não posso deixar de tomar esse remédio de forma nenhuma, porque eu não tenho outra opção. Por mais que não tenha outra opção, ele precisa informar o médico do quanto está difícil para ele viver aquilo ali. Por muitas vezes, esses efeitos colaterais é a balança, né? Junto com a decisão com o médico, do que vai ser feito. Assim, mas poder se posicionar, né? Eu acho que um dos trabalhos nossos também é mostrar para esse paciente que ele pode sim se posicionar, ele pode sim se colocar para essa equipe que atende ele, né? É interessante, Juliana, você fez me lembrar uma vez que eu trabalhei no hospital, que tinha dia que eu chegava lá e a gente ficava olhando para o outro e ela não falava nada e ela só queria o acolhimento. A gente, enquanto psicólogo, como a gente vai passar isso para ela? Essa segurança de ela saber que alguém está com ela ali, né? Enfrentando esse momento difícil, né? Interessante, isso vai me lembrar também, minha irmã agora, há pouco tempo, posso até comentar aqui, não tem problema, nós estamos numa roda de conversas, minha irmã foi diagnosticada com câncer nos seios, e aí, logo no início, então, ela teve que retirar e fez as primeiras 4 sessões de quimioterapia, o cabelo caiu, mas ela, preocupada com a família, ela usava um bonezinho assim só para o pessoal não ficar e se assustar com ela. Ela tinha preocupação com eles, com o marido, com os filhos, e ela mesmo passando um momento difícil, ainda tendo que se preocupar com isso. Minha irmã, fica tranquila, cuida de você. Aí esse apoio todo que a gente foi dando para ela, eu, minha esposa e tudo, ela se sentiu até melhor de enfrentar o tratamento que ela não queria fazer. Aí eu falei, você é que vai decidir isso. Aí depois ela conversando, falou, eu vou fazer. Então, quer dizer, é um momento difícil. E comigo, eu vou te falar, só aproveitando, essas emoções todas afetam a gente como psicólogo às vezes.
né? Vou dizer que não afeta, então é uma mentira dizendo que não afeta. Aí, esses dias agora, eu fui fazer Afeta sempre. Oi? Não é às vezes. Afeta sempre, não é às vezes. É verdade, Euclides, é verdade, afeta sempre, né? Então, esses dias eu fui fazer uma endoscopia para saber uma gastrite que eu tinha e tudo. Aí a gente vai naquele pensamento, né? O que a gente tem, né? E aí, quando o médico acabou de fazer, eu falei, como é que é? Tem alguma coisa braba aí ou está tudo bem? Aí ele falou, não, está tudo bem, fica tranquilo. É só um comentário aqui, entendeu? Como é difícil um diagnóstico desse, né? Sim, você falou da questão da proteção ao outro, né? Mas por muitas vezes você vê na prática que isso é mais uma projeção da preocupação dela, da proteção com ela, que ela joga para o outro, né? Exatamente. E o quanto que é importante a gente, como psicólogo, de alguma forma, quando ela estiver disponível para isso, conseguir apontar isso para ela, para que ela possa entender e trabalhar com ela. E por muitas vezes, quando ela percebe isso, quando ela consegue conectar, né, quando ela consegue fazer contato nessa fronteira, também muda o processo dela de enfrentamento, né, da doença. Mas você falou do afetar o psicólogo, afeta muito, muito, e depende muito da forma como você está vivendo, né? A gente tem uma brincadeira do pessoal que trabalha no hospital, que é isso, que agora todo exame que você vai fazer, você já fica logo numa paranoia de como é que vai ser, do que vai ter. Mas que é isso, a doença pode afetar qualquer um, né? O câncer, ele é multifatorial, né? Não é todo mundo que fuma que tem câncer de pulmão, não é todo mundo que tem caso na família de câncer de mama que vai ter câncer de mama. Então, assim, é entender que ele pode vir para qualquer um, né? E cada um vai ter a sua forma de enfrentamento, vai entender como é que vai vivenciar aquele processo todo, né? Quais os recursos psicossociais que a gente tem nesse esforço de se adaptar às situações, né? Poder pontuar isso para o paciente, que ele traz para a gente. Às vezes eles trazem as coisas de forma muito desorganizada, ajudá-los a se reorganizar nesse contexto psíquico e social da vida dele, né? O trabalho ele vai para além dos aspectos psicológicos, mas também dos aspectos sociais que ele vive, todas as dificuldades que ele enfrenta, né? Por muitas vezes você tem paciente que, agora com essa questão da pandemia, que precisavam parar de trabalhar e não conseguiam marcar perícia no INSS e tinha uma dificuldade financeira gigante, dependendo de como você se sustenta, né? E aí a questão principal é essa. Como que ele vai sobreviver financeiramente, né, para além da doença, do tratamento que ele está fazendo? E é isso, né? A forma dele de se comunicar com aquele momento da doença, né? E a gente precisa estar ali acompanhando, né? Literalmente acompanhando esse paciente, né? De como ele faz. Ô, Jô. Obrigado, Jô. Vocês têm algum trabalho com grupos lá? Olha, a gente chegou a fazer ano passado, ano retrasado, a pandemia interrompeu, infelizmente, mas pacientes com câncer de mama que fazem uso de medicamento oral. Porque não é que eu não possa atender essas pacientes, mas geralmente são pacientes que vão à clínica a cada 6 meses para acompanhar com o médico, 3, 6 meses, e vão buscar remédio todo mês. E elas ficam, sim, um pouco distante da equipe. E aí eu até montei um grupo com pacientes de medicamento oral, com câncer de mama, aí fiz algumas especificações, período, quanto tempo tomava o remédio e tudo mais, e junto com a nutricionista e com a farmacêutica e com a enfermagem, a gente poder discutir todas as questões que surgem para essas pacientes quando elas retomam o trabalho, quando elas retomam a vida social, né? Quando elas retomam os afazeres dela do dia a dia e de como elas ficam de lado, vamos dizer assim, entre aspas mesmo, né? Porque é isso, a família entende que essas pacientes já estão boas, já acabaram o tratamento, já estão vivendo a sua rotina, mas aquele medicamento oral também pode trazer milhões de questões. E por muitas vezes questões que não surgiram ao longo do tratamento de quimioterapia venosa vão aparecer ali, né? Que é no contato com o parceiro, que é na volta ao trabalho,
por muitas vezes essa coisa do ser forte, você se coloca tão forte ao longo do tratamento que você acaba ficando mais sensível ao que surge depois. E aí o teu pavio fica mais curto, você fica com mais dificuldade de se expressar. Então, são muitas coisas que vão surgindo. Então, essas pessoas precisam também ser olhadas, também precisam de acompanhamento. Então, a gente fazia um grupo com elas. Infelizmente, a gente teve poucos encontros, porque chegou a pandemia, eu precisei interromper. Chegamos a fazer um online, mas a adesão foi pequena. E aí, eu optei por esperar para ver como é que... Pensando em voltar agora, no ano que vem, né? Para a gente pensar em... Existem já muitos trabalhos falando sobre os sobreviventes, que eles chamam, né? O survivorship, que é justamente sobre essas mulheres, principalmente, né? Do câncer de mama, que retomam suas vidas, a vida após o câncer, né? Após um tratamento, após todo esse turbilhão de emoções que surgem com esse diagnóstico. Diria, após vencer o diagnóstico, que foi a grande choque, né? Sim. E ele é choque de todas as formas. Não falo mais superei, porque a ideia de superar, ontem, depois da conversa com o pessoal de Gestalt, a ideia com a Lilian, apareceu uma ideia, atravessei, porque não é superar, não é que você pula a situação, superar dá a ideia de pular, né? Mas não, você não tem que pular e fazer de conta que superei e tal, não, já resolvi. Não, a ideia é atravessar isso mesmo, é sentir a passagem, é perceber todo momento de transição, né? Toda a realidade, toda a situação que você vivenciou durante o período que teve o diagnóstico até o final dele, quando você o supera, não, o atravessa e segue sua vida. Você é atravessado, né? Hã? Você é atravessado por uma situação, né? Sim, e você atravessa por ela, passa por ela toda. E a ideia da passagem é muito importante, porque essa ideia é enriquecedora, porque ela traz junto a consciência da situação de você mesmo. É uma experiência, né? Sim, fortíssima, de alto impacto. Você trouxe Como uma... você vai passar por ela, né? Como você vai ver, né, a experiência, vai olhar a experiência, né? Uhum. Eu acho que vocês trouxeram um ponto muito importante. Eu também não sou fã dessa palavra supera. Geralmente, quando o paciente traz, eu não repito, né? Eu sempre falo sobre passar, mas eu gostei do atravessar. Porque eu vejo qualquer situação que você vive na sua vida que, de alguma forma, te trouxe marcas, e aí seja positiva ou negativa, né? E eu até fiz um comparativo ontem com uma amiga falando da maternidade, que é uma experiência positiva, mas também traz marcas para a tua vida, de todas as formas, né? O diagnóstico de uma doença, ela pode sim se tornar algo transformador, positivo, para aquilo que você sempre quis mudar e às vezes nunca conseguiu. Pode ser um momento, pode ser uma possibilidade. Mas eu gostei da coisa do atravessar, porque, na verdade, aquilo fica de alguma forma, aquilo vai reverberar na sua vida para o resto da vida, né? Então, eu vejo superar como aquilo que você não olha mais, aquilo que passou, aquilo que você esquece, mas o atravessar é aquilo que, de alguma maneira, marca e que fica e que reverbera. E como que você vai encarar tudo aquilo ali, né? Como que você vai se ajustar a todos Atravessar. aqueles... Como você vai atravessar? Essa palavra, exatamente. Palavra é essa, como você vai atravessar? Que tipo de ajustamentos você vai fazer? Exatamente. Que tipo de reconexões você vai fazer? E o que você quer ser dali para frente? Né? A gente escuta muito na clínica, né? Porque eu não sou mais aquela pessoa de antigamente. A gente nunca é. Nem no dia seguinte de um dia comum. A gente nunca é. Né? Os valores mudam, né? Completamente. Você começa a pensar quais são as minhas prioridades agora, o que eu quero para a minha vida. Então, por muitas vezes, quando eles trazem isso para mim, que eles estão repensando os valores, repensando as prioridades, eu vejo como uma possibilidade de se reconectar com esse mundo que está por aí. Do que eu quero mudar daquilo que na rotina a gente acaba deixando? O que eu quero mudar para me sentir melhor nesse mundo? É uma possibilidade de transformação. Eu realmente vejo dessa forma, entendeu? Como uma possibilidade de transformação, que causa dor, que causa sofrimento, mas que também pode ter um outro lado.
Mas isso aí é muito instigante. Eu acho que esse é o desafio da vida como um todo, independente de nós, profissionais psicólogos, que atendemos pessoas que vêm com a demanda do suporte, mas eu acho que esse é um grande desafio da vida. A gente está todo o tempo se ressignificando e aprendendo, e principalmente tendo uma escuta, por menor que seja, por menos significativa que possa parecer, né, você ter uma escuta de que, de repente, você está indo por um lado, acredita naquele lado, vai naquele lado, aí, de repente, aparece uma coisa do outro lado que você, caraca, eu não percebi isso pequenininho, que vai me impactar infinitamente. Então, acho que é importante, é lógico que a gente não fica que nem radar, mas a gente desenvolver essa sensibilidade para você ter toda essa escuta desse ambiente, desse cenário que esse paciente está inserido, seja ele oncológico ou não. Então, acho que isso é fundamental para o nosso trabalho. Você conversar com outros profissionais que atendam aquele paciente, que aí, de repente... Eu tive um caso de uma criança que ele mastigava, ele não gostava de falar, ele tinha problema de fono, mas ele não gostava de mastigar nada. Eu tive que passar isso para a fono, porque eu achei que isso fosse importante. Ou seja, às vezes é coisa pequena, que por acaso surgiu numa atividade que eu estava fazendo. Você imagina com questões com teor no processo oncológico. Por isso que o trabalho multi, eu sempre falo para as meninas lá, né, que um problema que você tenha nunca é um problema seu, é um problema da equipe inteira. A gente precisa conversar o tempo todo, porque é isso, às vezes surge alguma coisa que não aparece num outro atendimento e que é importante para o teu trabalho, né? E eu acho que a gente tem um papel fundamental de ajudar esse paciente a se tornar parte ativa desse processo de recuperação dele, né? Exatamente. Então, e é junto da equipe. Né? Por muitas vezes eu falo para elas assim, não é só a psicologia que pode intervir nisso, pelo contrário, vocês ajudam demais também. E eu acho que esse é o desafio de quem trabalha em consultório, não está no ambiente hospitalar ou ambulatorial, porque você precisa construir a sua rede, a sua equipe, que não vai ser ali simultânea no atendimento em conjunto, ou a sair do atendimento, entrei numa sala aqui, conversei com ela, mas que vai fortalecer. Eu acho que esse é o grande desafio do psicólogo que trabalha com a oncologia só no consultório, né? Que não tem essa rede full time ao longo do trabalho, né? E quanto que é importante a gente criar essa rede, né? Porque é isso, a nossa função é auxiliar o paciente nesse processo, né? De se tornar parte ativa. Eu trabalho no Hemorrio como administrativo, não sou psicóloga lá. Mas eu tenho a escuta do paciente chegar e falar muitas coisas para mim que não cabem, não tem sentido de eu não chegar e passar para o médico. Né? Então, eu acho que eu posso agregar dessa forma. Então, para aquele paciente, eu agrego, procuro agregar e passar para o médico. O paciente está... mas o paciente falta porque ele não tem dinheiro para vir. Ou porque o ônibus quebrou. E aí, para o médico, fica só que ele é faltoso. Deixa eu colocar mais uma questão importante. Eu acho que a Ju trouxe uma questão muito importante para nós, principalmente para nós que trabalhamos em consultório. Nós não trabalhamos no hospital, não temos essa plataforma nem esse suporte para o ambiente que a Juliana tem. Né? Como seria para nós trabalharmos dentro de consultórios com os pacientes oncológicos? A gente tem o tratamento individual, que a gente ouve todas essas questões e trabalha com ele, como trabalha com qualquer outro cliente que está diante da gente, que traz uma demanda. Né? Não importa se ela é oncológica ou não. Oncologia, o diagnóstico da oncologia só fez com que ele se sentisse mais fragilizado ainda e buscasse um tratamento psicológico na busca de se fortalecer até para enfrentar aquela situação. Então, nós trabalhamos muito com o suporte interno da pessoa, trabalhamos muito com desenvolver esse autossuporte, né? Desenvolver a autorregulação dele, ajudar ele a se voltar para si mesmo, tomar consciência de si, enfim, todo esse trabalho que a psicoterapia abrange em consultórios. Agora, quando a gente abre o aspecto um pouquinho maior e começa a trabalhar
quadros que também são sistêmicos, porque nada é sozinho, né? A gente não existe individualmente, só existe em relação ao resto, né? Tinha um gestalterapeuta que dizia que é como uma teia de aranha. Se você toca num ponto, todo o resto da teia vibra. Então, qualquer situação mexe com todo. Isso é Gestalt, né? Então, qual o desafio que a gente traz para o consultório no tratamento disso? Dá para trabalhar o sujeito só individualmente? Sim, dá, claro. E é o que nós fazemos na maioria das vezes. Nós consideramos no tratamento até o campo, mas a gente não está atraindo para dentro do consultório também o tratamento, por isso que eu falei de grupos ou de família, ou do suporte ambiental. Eu acho que isso dá para a gente fazer em clínicas separadas do hospital, entende? Acho que esse é o desafio que a gente se coloca nesse momento. Exatamente. Eu acho que você trouxe uma questão muito importante que eu me questiono, como eu estava falando antes da gente começar, né, que eu não voltei para o consultório presencial e também não atendo novos pacientes desde que eu tive a minha filha, né? E eu fico pensando que o dia que eu voltar, eu provavelmente vou atender mais pacientes oncológicos dentro do consultório, né? E como que eu vou viver esse desafio? Porque hoje eu tenho, de fato, um suporte, uma equipe e uma possibilidade de grupos, enfim, que no consultório eu vou ter que pensar em outro formato, como que vai ser, né? E eu acho que o grande desafio é esse, para o psicólogo clínico que trabalha com o paciente oncológico. A base do meu atendimento com esse indivíduo é a mesma do consultório, né? Eu não faço terapia lá na clínica, a gente faz um trabalho de suporte focal, literalmente. Tanto que eu tenho pacientes que fazem terapia clínica, né, com psicólogo clínico, e também fazem acompanhamento comigo. Mas eu acho que o grande desafio é esse: como que a gente pode trazer para a clínica particular, né, do consultório, toda essa rede, entender que esse paciente ele não vem sozinho, claro, com qualquer enfermidade, mas eu acho que a oncologia hoje ela traz essa discussão muito forte, né, até pela quantidade de casos que a gente vem recebendo. Eu acho que cada vez mais a gente vai receber pacientes em consultório que tem um diagnóstico oncológico ou que tem alguém que passou por um diagnóstico oncológico. Então, a gente precisa ter esse olhar para a oncologia diferenciado e entender os trabalhos de grupos que a gente pode fazer, a importância dessas redes de apoio para esses pacientes, ajudá-los a entender que essas redes de apoio, tirando família, né, essas redes de apoio sociais, elas precisam ter um olhar mais cuidadoso, que por muitas vezes pode trazer algo que não seja benéfico para esse paciente. Então, como que a gente pode construir? E eu vejo o trabalho de grupo, que é uma coisa que eu tenho muito desejo de voltar a fazer lá, como algo fundamental para esse processo, né? É de extremo apoio para esse paciente, né? Não só... E aí eu falo de grupos com os familiares, de grupos com pacientes que vivenciam isso, de trabalhos de supervisão com os psicólogos, porque é isso, hoje a gente vai ter pelo menos um paciente que vivencia essa experiência oncológica dentro da nossa clínica, ou com familiar, ou como paciente. Isso eu acho que, não sei, vocês que estão trabalhando mais na clínica, acho que vocês estão percebendo isso, né, de uma certa maneira. Isso tem surgido mais, está mais próximo, vamos dizer assim. Então, acho que o grande desafio da clínica, acho que é esse, assim, como é que a gente reformula o formato de um ambiente hospitalado, que a gente tem de possibilidades num hospital ou num ambulatório, para uma clínica que a gente está sozinho, né? No atendimento sozinho ali com o paciente, né? E eu acho que o grande ganho disso aí, eu fiz um trabalho com estimulação cognitiva a adultos, né? E eu acho que o grande ganho disso aí é que você junta pessoas com as mesmas questões e elas se veem uma nas outras, ou seja, o problema não é só meu, fulana também tá, o outro tá, e eles passam a se empoderar das limitações dele, de avançar, tudo isso. Então, acho que esse dado também, da mesma forma que você falou que tem os grupos de WhatsApp, esses grupos virtuais, isso é essencial, seja para que diagnóstico for, qualquer trabalho de grupo, né? Geralmente ele tem um tema, um título, adolescente, suicídio, enfim, qual for o tema, né? Eu acredito que isso seja uma coisa muito forte, porque isso traz um empoderamento desse indivíduo
né? E isso que é importante nós resgatarmos, né? Esse papel de sujeito de nós próprios na nossa história. Então, quando você compartilha essas experiências, é uma coisa muito enriquecedora. Você compartilha experiência, você compartilha informação, e isso tudo afeta a forma como você vive o processo de um tratamento. Isso afeta diretamente as suas questões com a autoimagem, com a autoestima, com a sua comunicação interpessoal. É de um valor tão grande, né? A gente tem hoje em dia grupos mais famosos pela internet que fazem esse trabalho presencial. A gente tem a meditação que está ganhando um campo aí. Até o Euclides perguntou de grupo, eu lembrei agora, Euclides. Mês passado a gente começou com um projeto na clínica sobre meditação. Então, a gente tem uma psicóloga da nossa equipe que ela estuda mindfulness, que trabalha com meditação, e ela está fazendo uma vez por mês, ela faz com o pessoal que está esperando na recepção para entrar para atendimento, uma experiência de meditação, dura ali meia hora, uma horinha, e quando isso tem sido enriquecedor para eles também, né? Então, a gente precisa, assim, explorar mais essa questão dos grupos, né? Acho que é muito a mídia importante. social é interessante, a Janaína pode falar melhor disso. Ela tem um paciente que, inclusive, ele botou publicamente que poderia ser divulgado, ele colocou no próprio Instagram dele, né, um vídeo, né, Juliana? Sim, foi referente ao Setembro Amarelo, né? Como ele teve ideação suicida, até mesmo tentativa, ele achou tocado, né, em falar para as pessoas a experiência dele, falar o quanto é necessário, né, o quanto é importante, na verdade, a gente pedir ajuda, as nossas redes de apoio, né? Então, ele trouxe isso, ele colocou isso na própria página do Instagram dele, né? E botou para todos acessarem. E ele viu que, assim, as pessoas foram se conectando com ele, né? E pedindo esse apoio, porque ele também acabou criando esse elo. Aconteceu com ele, ele pediu ajuda, conseguiu atravessar isso, né? Nem superar, né? Mas o atravessar isso, e com isso ele agora está ajudando outras pessoas também. Então, isso vai fortalecendo também, né? Acaba sendo muito enriquecedor para aquele também que transmite. Uhum. Não, com certeza. E traz estratégias, né? Porque, por exemplo, eu estava lembrando, Juliana, quando você falou dos grupos atravessou o tratamento, mas ainda está com medicamento, ou nem está. Mas, por exemplo, em câncer de mama em mulher, vários casos você perde muita força. Dependendo de como foi a cirurgia, dependendo do que foi retirado, então esta mulher não pode mais carregar peso. Então não consegue mais fazer compras e carregar a sacola de compras. Não pode mais lavar louça em casa, né? Porque isso traz muita dor ou vai trazer inchaço na mão. Quer dizer, os grupos têm ajudado demais na questão da estratégia, de como faz e como lidar, que de repente você tem um filho adolescente que vai usar isso quando tiver com raiva, né? Esqueci que você não pode. Eu assisti isso outro dia. Quando a mãe pediu, segura aqui para mim. Por que você não pode segurar uma sacolinha? Esqueci que você não pode. Quer dizer, é aquela coisa, né, típica, né, de adolescente que está com raiva naquele momento, mas das estratégias de lidar com as suas limitações, que vão acontecer, né? E que, por muitas vezes, vão perdurar para o resto da vida também. Então, nesse assim, caso, o resto da vida. É por isso que a gente fala do câncer como algo que vai ser atravessado. Eu adorei essa palavra agora. Vai ser atravessado mesmo, porque é isso, você vai ter repercussão disso para sempre. E um grande desafio dessa paciente é entender que o outro não vai ver o que você está vivendo como você. E por muitas vezes você vai precisar, e aí voltamos à questão da comunicação, vai precisar trabalhar essa comunicação com esse outro que convive com você, para expressar o que você está sentindo. E às vezes é cansativo, né, Agnes? Porque assim, você fala diversas vezes que é difícil, que está sendo complicado, que você está mais sensível, que a volta à tua vida que você imaginou seria de uma forma, agora está sendo de outra. São tantas mudanças, assim, dependendo da forma como você encara tudo isso, da forma como você vivencia, as estratégias psíquicas que você tem. Então, assim, a psicologia, eu acho que vem para ajudá-las a enxergar um pouquinho essa força, falando em ser forte, em ser fraco,
essa força interna que a gente tem, né? Que por muitas vezes fica esquecida, fica tampada, né? Mas é isso, a gente vai atravessar esses momentos até o final da nossa vida, né? São marcas que ficam, e como que a gente tem que trabalhar com elas. Como você abrisse os horizontes, né? Porque o sofrimento está quando você se fecha numa possibilidade só, né? E quando você abre para essa pessoa que tem outras possibilidades, que você pode olhar a vida de outra forma, você pode viver de outra forma, você pode viver no que é possível, e isso vai ser saudável para você, ela vai encarando a doença de forma diferente, né? Eu acho que o que traz o sofrimento ao ser humano é justamente isso. É quando ele não quer enxergar que tem outras possibilidades ou quando ele não consegue enxergar o que é mais certo, né? Em Gestalt, a gente diz que está cristalizado, né? Isso. Fica preso àqueles conceitos e repetindo de alguma forma. Justamente. O processo de atravessamento, ou de atravessar, o conceito de atravessar eu ouvi ontem pela Lilian Frazão, pela primeira vez, ela falando da superação e atravessamento. Então, o crédito da ideia do atravessar é dela, e é realmente, para mim, traduziu... Mas você nos trouxe hoje, pronto. Sim, porque para mim traduziu muito bem a ideia do construir permanente, da construção permanente que a gente vive, né? De todo o processo que a gente vive de conhecimento, de autoconhecimento, de atravessamento, mesmo não de superação. Superação é um pulo que realmente não é o caminho. Enfim. Fez todo sentido, né, Euclides? Fez todo sentido, né? Quando você falou também, para mim aqui fez um boom de coisa na cabeça. Fez todo sentido. Caiu, mesmo. né, as fichas. Opa, pleninha, é isso aí. Né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria fazer um comentário, né? Vocês estão falando da palavra atravessamento, o quanto essa roda de conversa me atravessou desde o início até aqui. Eu queria aproveitar, inclusive, para agradecer, né, ao CDH e as pessoas envolvidas pela oportunidade de ouvir a Juliana, porque recentemente, há mais ou menos um mês e meio, na minha família a gente descobriu o diagnóstico de câncer no estômago da minha avó. Então, como é difícil, né? Assim, a psicologia ela me salva todos os dias, quando eu preciso parar para pensar que eu não preciso ser forte o tempo todo. Eu estou falando, eu já estou ficando com a voz embargada, porque a gente carrega muito isso, né? De que a gente é psicólogo e a gente precisa estar forte. Quando a Juliana falou da comunicação, eu que estou encarando a maior parte disso tudo, eu que estou conversando com a família, eu que estou na frente de tudo isso, e é muito difícil realmente a gente lidar, e não dá para realmente ser forte todos os dias e o tempo todo. Então, quando eu falo que a psicologia ela me salva todos os dias, é quando eu me deparo com essas questões, quando eu penso que eu estou sendo atravessada, quando eu penso que eu sou humana, e que eu também vou vivenciar esse sofrimento de alguma forma, e quando esses espaços eles são promovidos para que a gente possa ouvir, para que a gente possa pensar e refletir. Então, eu acho que o que fica dessa roda de conversa para mim é toda uma reflexão de como eu vou encarar esse processo daqui para frente, porque realmente não é fácil. E, principalmente, tirar a camisa de que você é psicóloga da família. Você não tem que conversar com todo mundo. Você é a neta da sua avó que tem um diagnóstico de câncer. É isso que você é nessa família. Então, tira essa obrigação, né? Porque a gente se coloca nessa posição, não tem jeito. Mas, assim, eu acho que o principal é poder sair dessa posição, porque é difícil demais. É difícil demais ter isso próximo. E falo também como causa, porque eu também vivi isso aqui com uma pessoa super especial, não da família, mas como se fosse, né? E o quanto que a gente precisa sair dessa posição. E hoje eu falo para ela, eu vou falar como amiga, porque é o que eu sou sua, amiga. E eu me autorizo a falar o que eu quiser. Então, é interessante, né? Porque você se coloca na posição de psicóloga da família, a família também te coloca, te cobra, né? Nessa posição. Afinal, você é psicóloga. E eu vou resgatar de novo a Lídia de ontem. Ontem ela estava falando da perfeição e da imperfeição, né? E
E ela contou uma história chinesa da mulher e fez até um retrocesso ao gênero, né, antigo, né, a origem. Que se Deus, né, quisesse a mulher perfeita, né, ele não daria para Eva a curiosidade e ela não teria comido a maçã, né? Então, se Deus deu a Eva a curiosidade, é porque ele não estava dando a perfeição. Então, a imperfeição já é a própria perfeição. A perfeição está na imperfeição das coisas, nas coisas irem acontecendo dentro dessa ideia, né? Então, Ayumi, é por aí. É viver, deixar esse processo atravessa você, atravessa todos da sua família. Você não é a que precisa dar suporte para todo mundo. Tem essa obrigação. Sim, e quando vocês falaram, né, de fazer uma conexão logo de cara e direta do câncer à morte, né? Porque assim que eu soube do diagnóstico, todos os dias eu penso, minha avó vai morrer. Pois é, assim, tentar tirar um pouco isso, essas fantasias, né? Porque é claro que remete, porque é o que a gente escuta e é como era antes, né? Mas hoje é uma das doenças mais estudadas, né, no mundo, porque isso está cometendo mais pessoas, a gente consegue fazer mais rastreamento, a gente consegue fazer mais diagnósticos, então tem sim muitos estudos, a gente tem congressos e seminários de oncologia quase que todo mês, né? Eu diria até mais de repente. Então, entender que existe sim essa fantasia, existe sim, claro, a possibilidade, que ninguém está imune a isso, né? Mas o principal é o que você tem de concreto nesse momento, né? O que vocês estão vivendo do tratamento, do acompanhamento, né? E que estratégias que você está lidando com isso, e ela também, né? Mas é deixar isso para o outro psicólogo, não para você, que você é a neta dela. Ponto. E é difícil. Pensei agora, Euclides, no que o Edson tinha dito de se afetar, do psicólogo se afetar. A gente se afeta tanto com tanta coisa, com mudanças na nossa vida. Depois da maternidade, alguns atendimentos para mim se tornaram mais difíceis, porque é difícil não se identificar com algumas coisas, né? E é entender que também a gente vai sim ser afetado, mas como que a gente lida com isso, né? Não é fácil ouvir uma pessoa que está sofrendo, não é fácil. Não é fácil. E por muitas vezes eu escuto isso em todos os meus atendimentos do dia. Então, poder trabalhar com isso, né? Como que eu fico depois desses atendimentos. Não é simples, tem dias que são muito pesados, muito. Né? Então, a gente precisa cuidar da gente. Né? Principalmente os dias que eu atendo mais os cuidados paliativos, né? Que vêm um pouco mais carregados desses mitos, né? E dessas possibilidades, porque é isso, né? Então, a gente precisa olhar para a gente. A psico-oncologia também cuida do profissional, não só do paciente, da família e do que está envolvido, mas também do profissional que está ali, porque não é fácil, não é um trabalho fácil, né? Literalmente, a gente escolhe estar ali, né? Exatamente, a gente escolhe estar ali, né? Eu já fiz diversos grupos com a equipe para falar sobre isso, do quanto que é difícil, de sair um pouco do automático, de entender que esses pacientes vão chegar para a gente com diversas questões e que a gente precisa entendê-lo, como que é a biografia desse paciente, né? Onde que ele está envolvido, o meio dele, como que ele está preparado para ouvir certas coisas, como a queda do cabelo, como uma limitação que de repente ele pode ter, que ele não vai poder trabalhar. Então, a gente precisa estar atento ao meio que esse paciente está inserido. Né? Isso eu falo muito para a equipe. Não é chegar e dar orientação. Vai acontecer X, Y, Z com você, você vai tomar X, Y medicamento. Não. Por muitas vezes a gente faz atendimento em conjunto e quando eu vejo que aquele paciente não tem condição, naquele momento, de ouvir aquelas informações, eu sempre olho para a enfermeira e, tipo, não é agora, você vai falar depois. Agora não dá, esse paciente não tem condição. E eles estão aprendendo a ter esse olhar um pouco mais criterioso. Né? E a gente está um pouco mais acostumado com isso, né? Na nossa prática é uma coisa que a gente está sempre com um olhar mais atento. Mas poder ajudar essa equipe também a perceber isso. São pacientes diferentes. São pacientes que vêm carregados com muito estigma da doença, com muito medo do que vai ser pela frente. Entendeu? Aquelas famosas frases, é igual uma doença crônica que você vai cuidar, igual a diabetes, vai cuidar. Gente, não é igual.
nada é igual, nem a diabetes é igual a hipertensão, né? Então, assim, não dá para a gente usar esses termos, né? Tentar ser um pouco esse livro que eu falei do Banalizar, né, Juliana? Tornar mais suave usando assim, é igual. Né? É que geralmente quem fala muito isso é quem não consegue lidar com o sofrimento do outro. Você escuta muito isso da família, né? E aí que você precisa ter esse olhar atento para saber como que você consegue intervir nessa dinâmica, como você consegue ajudar essa família, né? Mas esse livro que eu falei do Manual da Psicologia Hospitalar, eu acho que vai para além de quem trabalha em hospital, acho que todo mundo deveria ler, eu acho ele excelente. E ele fala muito da gente, de estarmos como... Vou até procurar aqui, peraí, que eu quero ler exatamente como está escrito. Que a gente não deve se posicionar para esses pacientes como juiz, né? Peraí, deixa eu achar aqui a parte que eu quero ler para vocês, que eu achei isso bem legal. Ó, cabe escutar muito mais no lugar de testemunha do que de juiz, né? Então, essas frases que a gente vai ouvir dos pacientes, disco dos familiares e, às vezes, dos próprios pacientes, tentar trabalhar um pouco nessa desconstrução. A gente está ali com eles, a gente não está ali para resolver o problema deles ou para criticar alguma coisa que eles vão falar, né? Essa frase eu achei fundamental, né? Por muitas vezes a gente precisa estar atento a isso, porque os outros profissionais já lidam diferente, né? Já estão em outra posição. Né? Então, a gente tem uma posição particular nesse sentido. Nós somos os profissionais que acolhem, nós não somos juízes, né? Somos Sim, mas aqueles que eu tento trabalhar acolhem, isso na minha equipe, que porque ninguém tem que ser acompanha. juiz, né? A gente tem que acompanhar e acolher todo mundo que trabalha com esses pacientes, porque eles vêm muito sofridos, por muitas vezes, né? E falando de cuidar de quem cuida, a importância do psicólogo, do terapeuta, fazer a sua análise, né? E buscar, porque nós somos atravessados o tempo todo. Exatamente. Né? A gente não pode negar isso, né? Não, e nós é isso. somos inseridos, a gente faz parte, é uma parte desse mundo. Então, não tem como negar isso. A gente atravessa com eles, né? Querendo ou não, a gente atravessa com eles. Por mais que a gente tenha o cuidado de não levar isso para... Isso atravessa a gente, não tem jeito. Nossa, é cada atendimento que marca de uma forma, às vezes muito bonita e às vezes muito dolorosa também. Porque mexe com coisas nossas, que às vezes estão adormecidas. Né? Então, a gente precisa, sim, cuidar da gente, cuidar de quem está em volta. Eu acho que é fundamental. Eu sempre tento ter esse olhar, né? Bom, está sendo uma delícia a conversa com você, Ju, mas a gente está chegando na finalização da proposta. Né? Falamos pra caramba. Tá ótimo. Muito obrigada. Ótimo mesmo. Alguém quer fazer alguma consideração para a gente ir concluindo? Assim? Eu gostaria de agradecer, eu adorei a iniciativa, para mim foi super importante, né? Conhecer todos vocês, foi ótima a conversa, muito obrigada mesmo. E uma coisa que não saiu da cabeça desde que a Yumi comentou, e a Yumi, um dado importante da física, um câncer que apareça em pessoas de mais idade, ele evolui muito mais devagar do que no mais novo, né? Então, pode ser que sua avó um dia vai vir a falecer de outra coisa, provavelmente, porque descobriu que está com câncer, porque está se tratando. Então, o prognóstico é melhor do que se fosse mais cedo, tá? É isso. E muito obrigada, gente, de acolher um físico, né? No meio dessa conversa. Foi uma delícia e altamente instrutivo e enriquecedor ter você conosco, Agnes. Participe das outras próximas. A gente tá Nossa, agora que eu descobri vocês, me convidem. Adorei, foi um privilégio. Obrigada, Agnes. Obrigada por suas palavras. Confortou bastante. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Fiquem à vontade. Agradecer só a Juliana, né? Muito bom bate-papo, ótimo, a gente aprende cada vez mais. Bacana, legal. Obrigada, querido.
Eu gostaria de agradecer também a Juliana, né, ao Euclides, a equipe aí que proporcionou. Foi muito bom em relação ao câncer de mama e a fala da Ayumi, né, trouxe um pouquinho do que eu estou vivendo, não em relação ao câncer de mama, mas eu sou psicóloga e tenho 2 irmãs com problema de saúde mental. E, assim, de alguma forma, eu estou assumindo, né? Primeiro que eu sou a mais nova, né? E, além de ser a caçula, eu sou a psicóloga da família, entre aspas, né? Então, foi muito bom, boa fala, né? Ontem mesmo, eu e a outra irmã estamos assumindo juntas, né? Essa questão, estávamos falando isso, que a gente não vai dar conta, né? Porque nós temos outros irmãos, mas são homens e não se comprometem muito, eles se comprometem de ajudar, às vezes, financeiramente, mas não de estar naquele dia a dia, que é bem complicado, né? Ontem eu tive que socorrer uma delas no médico, que caiu, depois à noite ela saiu sozinha e a gente não sabia direito onde estava, teve que sair de novo. Então, acho que, para mim, foi ótimo como profissional e também como pessoa, né? Ajudou, né? Amanhã eu tenho terapia, claro, vou trabalhar isso na terapia, mas aqui já começou o meu processo, né? Foi um prazer estar com vocês, gostei muito de também encontrar o Edson, aí, que foi um colega de curso, né? Agradeço muito. Compartilhei, as pessoas adoraram, mas eu olhei ali e não vi muitas colegas não vi as colegas que disseram que iam participar, mas eu vou dizer para elas que está lá no YouTube, né, no canal do YouTube. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Eu agradeço também, foi muito bom, muito rico. É um tema que me interessa muito, né? Está aí na clínica o tempo todo. Eu acho que realmente a gente precisa se preparar para acolher essas pessoas, porque é algo diferente, né? Precisa de um olhar especial mesmo. Muito bom, obrigada. Mais alguém quer falar? A Flávia, a Jéssica, o Eduardo? Mais alguém? A Vivi. A Vivi. Bom, eu primeiro acho que é importante a gente agradecer, gratidão pela participação de todos vocês, principalmente da Juliana, trazendo conhecimento técnico dela lá, especificamente, da Agnes também, a Mônica. Todas vocês sejam sempre bem-vindas. A gente vai continuar com esse trabalho. Aceitamos também sugestões, eu acho que isso é importante, que vocês também, esse espaço é aberto, esse espaço é aberto para exatamente essa troca de conhecimento, né? Seja ele de que forma for, de que tipo de conhecimento for, porque a gente entende que esse somatório é que nos leva a melhores resultados. Agradeço a todos vocês, né? E estamos aí para um próximo, que esse mês que vem a gente vai ter outro. E vocês fiquem atentos, porque na página do Instagram, normalmente a gente posta por ali as nossas apresentações e as rodas de conversas. Tá, ok? Muito obrigada. Obrigada, Juliana. O Grupo Equidade do Saber te agradece muito essa disponibilidade, essa vontade de tirar seu sábado pela manhã, né? E vir trazer e somar, né, no nosso trabalho. E junto que a gente tem uma parceria com o CDH maravilhosa, né? Muito obrigada. A Tânia. A Tânia também, ela gente. Ela Ela escondida, mas obrigada, Tânia. É o nosso suporte principal aí de Aí, tudo. agora sim. Se não fosse a Tânia, como é que a gente está aqui conectado? A Tânia, com certeza. Todos Está sem microfone, Tânia. É verdade, eu agradeço a todas. É maravilhoso participar dessas construções, rever pessoas e poder, né, levar isso depois como uma continuidade lá no YouTube. Então, tem sido um trabalho muito bonito e de divulgação dos saberes de vocês, assim, reconfortante para mim. Agradeço por participar junto e ter a oportunidade de rever Juliana, por exemplo.
né? Uma pessoa tão linda que tem um crescimento tão belo na profissão que vale a pena realmente assistir várias vezes, viu, Juliana? Muito obrigada. Obrigada. Nossa, eu tenho muito a agradecer. Eu sou super fã do Euclides e da Tânia, eu sempre falo deles. Euclides me acolheu lá no iniciozinho, quando eu cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém. De fato, eu sou muito fã mesmo, adorei o convite, adorei a proposta. Morro de vergonha de falar, gente. Morro de vergonha mesmo. Pareceu não. Usou sua ansiedade a seu favor. Já foi muito bom. Fiz escola, olha, fiz tudo. Mas nem olhei. Juliana, estamos todos aprendendo. Exatamente. Né? Com certeza. Então, essa é uma nova realidade, né? Essa é uma nova realidade que nós estamos vivendo, essa aqui é a realidade virtual. Acho que a pandemia trouxe isso, um salto quântico nas nossas comunicações. Levou a gente para um outro mundo completamente surpreendente e que nós, mais velhos como eu, dinossauros, são incapazes, às vezes, de andar, porque tem muitas coisas de programação, disso, daquilo, e a gente se perde nesse meio, mas a turma nova que está chegando aí está sabendo usar isso muito bem e transformar, ter um ganho fabuloso. Bom, eu só quero falar que a roda de conversa e todo o nosso papo vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, né? A gente também tem um site que tem algumas coisas. Se vocês quiserem publicar artigos, coisas daquele site, o site está aberto para todos. Aqueles que quiserem colocar qualquer assunto que seja pertinente à nossa área, ou mesmo que, de alguma forma, esteja ligada a ela de alguma maneira. Embora a gente saiba que tudo está ligado, nada está separado. Ju, Euclides, foi ótimo. muito obrigada. Foi ótimo ter você aqui de novo. Então, seja bem-vinda, obrigado por estar novamente no CDH. Vejo que a gente pode estar de várias formas dentro do CDH. Você é um exemplo de que o Centro de Desenvolvimento Humano está dando certo, que a ideia é crescer, evoluir as pessoas que passam por nós, que atravessam pelo nosso caminho, pela nossa empresa, pela nossa clínica. Você foi uma delas, que foi muito bem lembrada por Tânia, quando a gente estava falando de quem trazer para o tema da oncologia. E ela pescou você rapidamente, foi muito bom. Você aceitou. Muito obrigado. Esteja conosco sempre. Estaremos sempre com você. E obrigado a todos por estarem aqui, por compartilhar com a gente esses momentos. Obrigada, Euclides. Obrigado ao grupo a Equidade do Saber, que está sempre estimulando e trazendo ideias novas e tal, e ajudando a gente a remar e atravessar esse processo com nossa clínica. Obrigada, Euclides. Beijo. Forte abraço. Muito. Tchau, gente. Obrigada a todos.